Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso do assassino do Uber. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e nos siga também nas redes sociais. Jason Brian Dalton nasceu em 22 de junho de 1970 e foi criado em Greenfield, Indiana. Ele frequentou a faculdade de Kalamazoo, no estado do Michigan, e se formou em dezembro de 1992 com um diploma de associado em aplicação da lei, embora não tenha se matriculado no programa da Academia de Polícia de lá. Dalton se casou com Carol em 1995 e o casal teve 2 filhos juntos. A família morava nas proximidades de Cooper Township, no condado de Kalamazoo. Dalton foi descrito como um cara legal e um homem de família. De acordo com um velho amigo, Dalton procurou emprego como policial em Michigan e em estados vizinhos, mas não conseguiu e não queria se mudar para longe para poder ser policial. Em vez disso, ele fez um curso de processos construtivos de carroceria veicular e, a certa altura, encontrou trabalho em um escritório da BMW em Nova Jersey. Isso permitiu que ele conseguisse empregos como avaliador de seguros. De acordo com amigos e familiares, Dalton não nutria nenhuma visão extrema em relação à política, religião ou teorias conspiratórias. Ele foi casado por 20 anos, sem problemas conjugais ou financeiros. Seu trabalho principal era com seguros, mas Dalton também estava dirigindo pelo Uber há 2 semanas na área de Kalamazoo. Ele aceitou o trabalho extra para juntar dinheiro para uma viagem em família até a Disney World. Em seu curto período no Uber, ele já havia recebido ótimas avaliações de seus passageiros. No sábado, 20 de fevereiro de 2016, por volta das 16h30, Dalton recebeu uma solicitação de viagem de um homem que precisava ir até a casa de um amigo. Dalton chegou em seu SUV prateado e os dois partiram. De acordo com o passageiro, a viagem começou normalmente e sem intercorrências. No entanto, logo após o início da viagem, Dalton recebeu um telefonema de seu filho, com base no que o passageiro pôde ouvir, aparentemente perguntando sobre o jantar. Quando Dalton desligou o telefone, as coisas saíram do controle. Dalton começou a acelerar e passar pelos semáforos vermelhos. A certa altura, ele saiu da rua e começou a transitar na calçada, chegando a colidir em um carro estacionado. O passageiro estava com medo que alguém fosse ferido e implorou a Dalton para deixá-lo sair. Ele disse que Dalton estava perfeitamente calmo enquanto dirigia de forma irregular e não demonstrou nenhuma emoção. Finalmente, Dalton pisou no freio e o passageiro aproveitou a oportunidade para sair correndo do veículo. Dalton saiu em disparada imediatamente. O passageiro ligou para o 911 para relatar o que aconteceu e dizer que se Dalton continuasse, ele provavelmente mataria alguém. Os serviços de emergência começaram a receber várias ligações de motoristas preocupados, relatando um homem dirigindo entre 70 e 160 km por hora. Policiais de toda a cidade procuravam o SUV prata, mas não conseguiam localizar Dalton. Dalton voltou para sua casa e tomou alguns drinks antes de pegar uma arma e um colete à prova de balas. Ele saiu novamente e se manteve disponível para mais corridas no Uber. Por volta das 17h42, uma adolescente pediu um Uber e Dalton aceitou a corrida. Quando ele foi para o condomínio onde a garota deveria estar, ele não conseguiu encontrá-la. Ele ainda dirigia enquanto eles trocavam mensagens de texto tentando localizar um ao outro. Tiana, uma mulher que morava no mesmo condomínio, estava passeando com os filhos. Quando Dalton a viu, ele se aproximou dela e perguntou se ela havia pedido o Uber. Tiana respondeu que não. Então Dalton se afastou, mas ele não dirigiu para muito longe. Ele deu meia volta e parou o veículo perto de Tiana, puxou a arma e disparou 14 tiros contra ela, acertando-a 4 vezes. A mulher usou seu corpo para proteger as crianças, que não foram atingidas. Okay, so female's down, she's been shot. Don't move. Okay, where's the person that shot her? I don't know. The car sped off, please. Dalton saiu da cena do crime e atingiu um veículo durante sua fuga. Tiana foi levada às pressas para um hospital próximo e acabou se recuperando totalmente após várias cirurgias. A polícia concluiu que o SUV prateado com o motorista do Uber que eles estavam procurando algumas horas antes era o mesmo associado ao tiroteio e conseguiram uma foto do perfil no Uber de Jason Dalton.
Desde que ele bateu em um veículo, eles agora estavam à procura de um SUV prateado com avarias no para-choque da frente, tornando-o ainda mais identificável. Dalton ligou para sua esposa após o tiroteio. Ele pediu a ela para encontrá-lo na casa de seus pais, que estavam fora da cidade. Ele queria trocar de carro, já que o seu estava danificado. Quando Dalton chegou na casa de seus pais, ele pegou outra arma, deu uma arma à sua esposa e se recusou a contar o que estava acontecendo. Ele apenas mencionou que ela deveria assistir ao noticiário. Sua esposa disse mais tarde aos investigadores que Dalton estava claramente fora de si e parecia perturbado. Ela acrescentou que nunca o tinha visto assim antes. Ele pegou o SUV preto de seus pais e dirigiu de volta para sua casa, onde pegou outra arma. Como ele trocou seu veículo, agora a polícia estava procurando o SUV errado. Dalton então voltou a fazer viagens pelo aplicativo Uber naquela noite. Ele explicou que teve problemas com seu SUV prata e por isso o veículo no perfil do Uber não correspondia ao que ele estava dirigindo no momento. Os passageiros mais tarde descreveram que ele agia perfeitamente normal e parecia estar feliz. Uma testemunha apontou que ele chegou a cantar junto com o rádio em algum momento. Pouco depois das 22 horas daquela noite, Dalton dirigiu até uma concessionária Kia em Kalamazoo. Richard e seu filho, Tyler, de 17 anos, estavam olhando alguns caminhões no estacionamento. A namorada do jovem também estava com eles, mas ficou dentro do veículo porque estava frio. Dalton parou seu veículo perto dos dois, saiu, caminhou até eles e fez uma pergunta. Antes que alguém pudesse responder, ele puxou uma de suas armas e atirou 16 vezes em Richard e Tyler, matando os dois na hora. Depois de começar a ouvir os tiros, a namorada se escondeu no banco de trás e esperou até sentir que Dalton havia ido embora. Por algum motivo, ela não estava com o celular, então saiu do veículo e foi até o corpo de Tyler para pegar o telefone no bolso dele e ligar para o 911. Cerca de 15 minutos depois, começaram a chegar ligações para o 911 sobre outro tiroteio em um restaurante próximo. Testemunhas disseram que alguém acabara de atirar em 2 veículos e havia pelo menos 4 vítimas. Mary Lou, Mary Jo e Dorothy estavam em um carro e Barbara em outro. Quando os serviços de emergência chegaram, encontraram 4 mulheres mortas. Também encontraram Abigail, uma garota de 14 anos, no banco de trás de um dos carros. Ela havia sofrido um ferimento na cabeça, mas ainda estava viva. Depois de entrevistar as testemunhas no restaurante e ver as imagens de segurança, as autoridades perceberam que o atirador estava dirigindo um SUV preto. A descoberta aumentou a confusão, já que o relatório anterior ainda os mantinha à procura de um carro prateado. Depois de matar 6 pessoas e ferir gravemente outras 2, Jason Dalton continuou a receber solicitações de viagens no Uber e transportar passageiros. Esses passageiros, após o fato, também disseram que Dalton agiu normalmente, sem sinais de ansiedade ou comportamento estranho. Um passageiro, brincando, perguntou a ele se ele era o atirador que todos procuravam, e Dalton riu antes de dizer: "Não, esse cara aí tem algum problema." Por volta da 00:30, um policial de patrulha avistou o SUV preto e chamou reforços. Quando eles iniciaram uma parada no trânsito, eles não sabiam o que esperar. No entanto, Dalton não ofereceu resistência e os oficiais o levaram sob custódia sem incidentes. A investigação inicial não mostrou nenhuma conexão entre as vítimas e Jason Dalton. As mortes foram totalmente aleatórias. Dalton não tinha ficha criminal, nem histórico de violência, nem doença mental, nada. Os investigadores não conseguiram nem mesmo encontrar uma multa por excesso de velocidade ou estacionamento em seu nome. Não havia nada que indicasse que ele era capaz de fazer o que havia feito. Essa era uma das partes mais confusas para os investigadores. O quão normal esse homem era. A família e os amigos de Dalton que interagiram com ele naquela manhã de sábado disseram que não viram nada de errado e que ele estava perfeitamente normal. A única coisa em comum que a esposa de Jason Dalton pôde apontar foi que ele parecia um pouco deprimido por 1 ou 2 dias antes da matança, mas Dalton explicou que estava cansado e se adaptando a ter 2 empregos. Jason Dalton, de 45 anos, começou seu interrogatório quieto, mas ele finalmente começou a falar. Ele começou dizendo que o que ele estava prestes a dizer aos investigadores iria explodir suas cabeças. Dalton disse que o logotipo do Uber de repente lhe pareceu o símbolo da Estrela do Leste, um símbolo maçônico. Ele disse que quando ele bateu em seu telefone, ele se transformou no diabo. Então,
Isso o possuiu e o fez fazer tudo aquilo naquela noite. Dalton explicou que foi possuído e que não tinha controle de suas ações. Ele continuou dizendo que, em circunstâncias normais, ele não era capaz de fazer tais coisas. Quando os investigadores perguntaram o que ele lembrava daquele dia, ele disse que se lembrava de ter pegado as armas. No entanto, ele só se lembrava de breves momentos dos tiroteios. Carol Dalton iniciou o processo de divórcio na semana seguinte aos assassinatos. Na época, os filhos do casal tinham entre 10 e 15 anos. Ele foi acusado de 6 homicídios, 2 agressões com intenção de cometer assassinato e uso de arma de fogo durante a prática de um crime. Após sua prisão em 2016, Dalton escreveu uma nota dizendo que queria processar o Uber em 10 milhões de dólares, responsabilizando o aplicativo pelas coisas que ele fez. Durante parte do processo de pré-julgamento, as autoridades ordenaram que Dalton se submetesse a uma avaliação psiquiátrica para determinar sua competência para ser julgado. Entretanto, o laudo psicológico não chegou a ser feito, já que Dalton se declarou culpado de todas as acusações e não houve julgamento. Em 5 de fevereiro de 2019, o tribunal condenou Jason Dalton à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E vocês, já conheciam esse caso? Acham que Dalton sofreu alguma espécie de surto? Como explicar que uma pessoa completamente normal tenha cometido um ato tão bárbaro assim, de repente, aparentemente sem motivo algum? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.